Olá, eu sou o professor e jornalista Ariel Fingerman, falando com você aqui direto de Israel. E esse é um vídeo especial que acompanha os últimos acontecimentos aqui do conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. No vídeo de hoje eu queria dar um depoimento meu sobre a minha visita à faixa de Gaza. Eu, como jornalista, eu visitei ali o território e eu queria compartilhar com você o que eu vi e o que eu aprendi ali nesse território que nesses últimos dias está atraindo a atenção do mundo. Só que antes de eu entrar nesse tema, eu queria te passar os últimos acontecimentos daqui da nossa região. Hoje, então, é dia 17 de outubro e eu estou aqui em Israel às 3h35 da tarde. Nós estamos vivendo aqui na região uma calmaria, mas é claramente a calmaria que antecede a tempestade. O exército de Israel se prepara para invadir Gaza e está tendo uma grande movimentação também por parte da população civil para tentar se proteger de ambos os lados. Enquanto isso, uma calmaria. Está também no dia de hoje uma certa violência, mas de baixa intensidade. Bem, a principal notícia é que amanhã deve chegar aqui em Israel o presidente norte-americano Joe Biden, saiu lá de Washington, vai vir aqui para Israel para demonstrar solidariedade, mas também para se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele também vai se encontrar com as famílias que tiveram pessoas sequestradas naquele fatídico sábado. E existe um acordo que, enquanto o presidente Biden estiver aqui em Israel, não haverá realmente essa invasão, esse ataque israelense. Então, pelo menos até amanhã, uma calmaria aqui. E eu queria então aproveitar essa calmaria para te contar como foi a minha experiência na faixa de Gaza. Bem, eu como jornalista cobrindo, naquela época, cobrindo aqui 100% do meu tempo o conflito político, o conflito militar, eu sentia que eu precisava ir para a faixa de Gaza, apesar que muitos jornalistas na época não entravam lá, iam para todos os lugares aqui, tanto em Israel quanto territórios palestinos, mas no território palestino, faixa de Gaza, é muito difícil entrar. Especialmente para um jornalista como eu, latino-americano, que as condições de trabalho, quando você está trabalhando aqui, não tem nada de ideal, está muito longe do ideal, daquilo que a gente sonha. Eu, quando era estudante de jornalismo, falava, bom, um dia eu quero ser correspondente, mas quando realmente o jornalismo brasileiro, especialmente para uma pessoa que quer ficar no lugar, no exterior, durante um tempo prolongado, realmente começa a ficar a coisa meio capenga, em termos de você ter a possibilidade de dinheiro, recursos, para você até ficar mais protegido. Então o jeito era, muitas vezes eu pegava lotação, muitas vezes eu precisava andar em caminhos a pé, sempre eu estava sozinho, basicamente, sozinho, fazendo as reportagens. Bem, para Gaza, então eu decidi ir para Gaza, eu precisava ir para Gaza para ter esse quadro completo da situação. Então, bom, primeiro eu falei, bom, lá eu não posso ir sozinho, porque lá realmente se alguma coisa dá errado, aí você desaparece lá. Então, sozinho eu me sentia muito intranquilo. Então eu convidei um colega, se ele teria interesse também em fazer uma reportagem lá, então nós fomos em dupla. E isso deu uma certa segurança. No final das contas, quando você passa lá a última passagem, você entra realmente em Gaza, entra caminhando até que você chega num taxista lá, caminhei bastante até chegar num taxista, você sente que você tem duas proteções, a proteção de Deus e uma outra proteção muito importante, o passaporte brasileiro. Olha, tem muita gente que fala mal, o Brasil, brasileiro, não sei o quê. Olha,
Em 95% dos lugares desse planeta, o passaporte brasileiro é muito bem-vindo, é uma proteção para a pessoa realmente, porque o Brasil tem uma ótima imagem no exterior. Eu não sei como que é entrar nos Estados Unidos com o passaporte brasileiro, mas em outros lugares dá uma grande proteção. Então vamos lá, eu realmente me identifiquei como cidadão brasileiro durante todo o tempo. Agora, eu tinha um desafio, o meu nome é o mesmo nome do general Ariel Sharon, que na mentalidade palestina é o grande inimigo deles. Então eles faziam, seu nome é o que? Ariel, então parecia lá com Ariel Sharon, então ficava a coisa um pouco difícil para o meu lado. De qualquer maneira, no final, tranquilo como jornalista, entrei ali e tirei várias fotos, que eu quero começar a colocar aqui na tela para te mostrar. E o que eu vi lá em Gaza me lembrou muito a periferia da cidade de São Paulo. Muitos prédios sem aquele acabamento final, né, porque acabou o orçamento da família, então tem lá, exatamente como na periferia de São Paulo, ou seja, as pessoas constroem sua casa, mas chega uma hora, não dão aquele retoque final na casa. E eu digo isso pelo seguinte, porque mesmo em Gaza, eu pelo menos não vi pessoas faveladas. É uma coisa interessante. Aquele tipo de situação que a pessoa está tipo numa favela muito pesada, ou numa Cracolândia, realmente você não vê ali. E eu acho que isso por duas razões. Primeira razão é que existe uma grande ajuda internacional para esse lugar. O desemprego em Gaza vai de entre 50% a 70% da população. Então tem uma ajuda internacional para o lugar não explodir de vez. Então eles têm lá. E tem também uma coisa importante. Na sociedade árabe, existe também um papel da família muito importante. Então uma pessoa que de repente ficou jogada na rua, ela é prima de alguém, ela é irmã de alguém. Então a família, no final das contas, acolhe essa pessoa. Então isso é uma coisa interessante que eu vi lá. Quer dizer, essa foi a conclusão minha, até se você tem informação sobre isso, quiser compartilhar, mas eu acho que uma coisa que entre os palestinos que eu vi, que você não vê essa miserabilidade terrível, que muitas vezes você vê no Brasil, mas lá você não vê tanto. E eu acho que isso tem a ver com, além da ajuda internacional, tem também a questão dos laços familiares. Muito bem, também vi na paisagem bastante areia, porque lá é a entrada do deserto, apesar que tem água lá embaixo, tem aquíferos embaixo de Gaza, mas eles têm muita areia, tá realmente na entrada do deserto. E também, como a gente vê hoje aí nas fotos, também muita gente usando charrete lá. Tem carro, lógico, mas tem também bastante charrete, chama atenção. E quando eu decidi ir para Gaza, lógico, um jornalista que visita um lugar, ele sempre precisa ter uma pauta na cabeça. O que ele vai desenvolver lá? Não entra, o que eu vou fazer lá, não sei. Não, você entra com uma ideia de uma reportagem. E isso vai te direcionar, vai fazer os cortes para você buscar aquela informação precisa. Então, eu quis escolher algo que me deixasse confortável e protegido ali. Então, naquela época, eu já estava fazendo o meu doutorado aqui na Universidade de Tel Aviv, na área de religiões. Então, eu pensei o seguinte, então sabe de uma coisa? A minha pauta vai ser como estão as universidades de Gaza. Então, alguns dias antes eu liguei para lá, disse, arrumei, olha, estou querendo visitar e tal. E essa foi a minha reportagem, como vive a Universidade de Gaza. Ou seja, então eu sabia que eu ia estar no meio de professores, no ambiente de estudantes, mais protegido. Então foi isso. E uma coisa que eu me lembro bastante é que no papo que eu tive lá com estudantes, com professores, como eu entendi que em Gaza eles usam muito xerox de livros. A gente está acostumado nas nossas faculdades, o professor chega, bom, olha, no nosso curso comprem 1, 2, 3 livros, vamos usar, depois está todo mundo lá com os livros. Tá? Lógico que a gente tira bastante xerox no Brasil, mas se tem um livro base
o curso, a gente até quer comprar esse livro para ter na estante. E lá circulava muitos livros em xerox. Eu me lembro que o professor ele já oferecia para os alunos o livro base em xerox, né? Então isso é uma coisa que me chamou a atenção. E aí eu fiz a minha reportagem ali, só que eu podia voltar já para a fronteira e terminou, eu estava com material, mas aí vem aquela formiguinha do jornalista, que ele quer, o jornalista por natureza é curioso e quer conhecer melhor, então é muito conhecida a praia de Gaza, porque Gaza, apesar de ser um território pequeno, são mais ou menos 40 quilômetros de extensão por 10 quilômetros de largura, esses 40 quilômetros de extensão eles têm uma praia ali, um litoral, então eles trabalham em pesca, e tem toda essa parte aí de praia. Eles vão para a praia, se divertem lá, quando tempos normais, se divertem na praia. Então eu quis conhecer, então eu fui lá para a praia, visitar a praia, aproveitei, tinha uma molecadinha lá, já vai se aproximando, parece um pouco a turma lá, lembra um pouco o esqueminha do Brasil. E no final eu tirei essa foto aqui, eu com os meninos lá de Gaza. E foi então a minha visita em Gaza foi mais um elemento para completar uma visão geral que eu queria ter, que inclui, lógico, minha vida aqui em Israel, mas inclui também visita às principais cidades palestinas. Eu circulei, ainda circulo agora como nas minhas outras atividades de ensino, continuo circulando por ali. A história aqui da Terra Santa eu acompanho desde a minha juventude, e além de estudos bíblicos que também só vieram a acrescentar sobre tudo isso. Então tudo isso junto eu quero te convidar, se você quer realmente conhecer, entender o que está se passando no nosso mundo, esse curso que vai começar agora, nessa quinta-feira, às 18 horas, é o nosso primeiro encontro, 18 horas, horário Brasil. O curso é Entenda o Conflito Israel versus Palestinos, de uma vez por todas. Vão ser 4 encontros também, então a gente não vamos encher linguiça, vai ser assim bem compacto, direto ao assunto. Eu vou começar lá na época bíblica, lá no século I, na época de Jesus, e vamos caminhar durante rapidamente, né, nesse começo, assim, falar do Império Romano, depois da chegada dos muçulmanos, os cruzados, e vamos já chegar aqui no século XIX, quando realmente se transforma tudo aqui com o retorno dos judeus à Terra Santa e o conflito se iniciando com a população muçulmana. Então nós vamos também, nesses 4 encontros, nós vamos formar um grupo de WhatsApp, e ali sim vamos trocando ideias, enquanto durar o curso, vamos trocando ideias entre nós e com minha participação também. As aulas vão ser ao vivo, também não é aula gravada, é aula ao vivo, e depois da minha exposição a gente vai abrir uma oportunidade para um bate-papo, para troca de ideias, com minha participação ativa, perguntas, respostas e escutando diferentes opiniões, num ambiente muito legal, de tranquilidade, de paz. A inscrição são R$ 298, que você pode pagar em 2 vezes sem juros, pode pagar em Pix. Isso tudo é fornecido pela plataforma que vai dar a base para o curso, que é a plataforma Hotmart, que é uma plataforma brasileira, é a mais usada plataforma de cursos em Zoom, como esse que eu vou dar, então tem muita qualidade ali, você pode se comunicar com a plataforma em português, tá bem? E além disso, o curso vai fazer uma doação já inclusa na inscrição para as vítimas civis desse conflito, tá bem? Então esse é o meu convite, espero te ver ali, mas de qualquer maneira continuam aqui esses meus boletins em formas de vídeo sobre os últimos acontecimentos. Então amanhã, se Deus quiser, a gente se vê novamente, tá bom? Até lá.